Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Até agora nós falamos sobre a origem das emoções, das suas funções e de estratégias de sobrevivência. Então, o que é que isto tem a ver com os investimentos? É sobre isto que nós vamos falar hoje. O que é que as estratégias de sobrevivência, o que é que as emoções têm a ver com os investimentos? Bom, nos investimentos as emoções desempenham um papel fundamental. Porquê? Porque elas acabam por influenciar o comportamento da pessoa que está a investir. No campo dos investimentos, as emoções possuem exatamente as mesmas funções que têm relativamente à sobrevivência. No mundo atual, praticamente, o ser humano já não tem predadores. Não podemos propriamente dizer que a cidade de Lisboa está cheia de leões e que temos de estar preocupados em evitá-los ou em fugir deles para sobreviver. A realidade é que o nosso sistema límbico, que é responsável pelas emoções, não consegue distinguir um perigo real de um perigo imaginário ou um perigo que não é real. Então, aquilo que nós fazemos é manter os mesmos mecanismos de luta ou fuga no nosso dia-a-dia tal como os nossos antepassados os aplicavam no seu dia-a-dia. Da mesma forma que algumas pessoas têm medo de serem contaminadas por uma doença, caso do Covid-19, que vivemos em 2020, e que fez com que as pessoas precisassem de desinfetar todo tipo de superfícies. Mudar de roupa, tomar banho, mudar de sapatos, lavar as mãos várias vezes ao dia, etc. Quando há uma queda de uma ação na bolsa, nós tendemos a seguir as nossas emoções. E tendemos a obedecer esses mecanismos de sobrevivência. Então, aquilo que nós muitas vezes fazemos é vender a ação com o objetivo de evitar o prejuízo, evitar uma perda. Estes mecanismos básicos governados pelas emoções continuam presentes na nossa vida, apesar da desvalorização de uma ação não significar um ataque à nossa sobrevivência. O nosso cérebro interpreta isso como um atentado à nossa vida, portanto ativa o sistema límbico que, por sua vez, ativa uma emoção e faz-nos, então, agir de acordo com essa emoção. O nosso comportamento vai ser influenciado pela emoção que estamos a sentir no momento. Podemos dizer então que o sistema límbico é burro porque ele não consegue aprender. Ele apenas usa aquilo que conhece para sobreviver. Então, sabendo que o comportamento do investidor é influenciado pelas emoções, como é que nós podemos usar as emoções a nosso favor e não contra nós? As emoções criam direções e sinalizam quando as estratégias estão ou não a funcionar bem num dado investimento. Então, nós podemos usar as emoções para nos ajudar a mudar o comportamento ou para lidar com uma mudança no ambiente. Geralmente queremos manter as emoções agradáveis ou acabar o mais rapidamente possível com as emoções desagradáveis. O que é que isto quer dizer? Basicamente, se nós estamos a comprar um ativo, pode ser uma ação, uma criptomoeda, etc., em que estamos a sentir muito medo, talvez faça sentido perceber o porquê de estamos a sentir esse medo. Estamos a seguir o que planeamos. Estamos a seguir um método. Compreendemos porque é que tomamos a decisão de comprar aquele ativo. Ou porque é que decidimos entrar naquela operação. Essas são algumas questões que nos podem ajudar a perceber porque é que aquela emoção está presente. E numa próxima vez, quando sentirmos a mesma emoção, já vamos estar mais alerta e já vamos compreender mais facilmente o porquê dela estar presente. A maior parte das emoções de medo que sentimos durante as operações que nós realizamos ocorrem porque nós, muitas vezes, não estamos a seguir o plano definido ou a estratégia que definimos. Estamos a improvisar, o que significa que não temos ideia do que está a acontecer ou dos riscos que corremos. Então a incerteza gera medo. Essa é a principal razão para sentirmos medo. E se é por isso que estamos a sentir medo, então se calhar temos que aprender a nos autogerir para não sermos dominados pelas emoções e sermos mais racionais e sermos capazes de seguir o plano que traçamos previamente. Quando manifestamos a nossa habilidade, ou seja, quando estamos a fazer operações de compra ou venda nos ativos, os comportamentos que nós temos e os processos internos que estão a acontecer no nosso cérebro geram um fluxo de emoções, algumas das quais servem como sinais. Se virmos um bando de leões esfomeados, nós vamos sentir medo. O objetivo de sentirmos emoções é sempre de nos proteger. Ao sentir medo, iremos correr para sobreviver, fingir que estamos mortos para não sermos mortos ou então, atacar para não sermos atacados. Normalmente as emoções são rápidas e nós estamos tranquilos até vermos os leões. Só no momento em que nós vemos os leões é que nós começamos então a sentir a emoção e aparece uma resposta fisiológica, uma resposta física, relacionada com esse momento. Nós já vamos falar mais à frente sobre isto. Então podemos dizer que quando sentimos uma emoção, o nosso corpo prepara-se para a ação ou para desempenhar um comportamento. Então as emoções servem para sinalizar alguma coisa que está a acontecer num dado momento. E servem como sinais essencialmente por causa daquilo que eu já disse anteriormente. Quando nós estamos a aplicar uma estratégia e nós desviamos-nos dessas estratégias, as emoções são as primeiras a sinalizar de que algo pode correr mal ou que algo não está bem. Para além do medo, sentimentos como a sensação de insegurança podem levar a decisões que vão contra a estratégia planeada.
Imaginem que o mercado está a cair há mais de uma semana. Nós planeamos entrar em 3 ativos quando eles atingirem um determinado preço. Acontece que, como só vemos o mercado cair, decidimos que afinal não vamos entrar nos preços-alvo que tínhamos previamente definido. Decidimos à última hora esperar mais uns dias. Uns dias depois, arrependemos-nos dessa decisão, pois os ativos já estão com lucro de 5% e nós não entramos neles por medo ou insegurança. Este exemplo revela a importância de termos um plano e uma estratégia. As emoções de medo e insegurança estão presentes porque não temos a certeza das decisões que tomamos. No mercado financeiro, nunca há 100% de certeza que algo vai correr bem. Simplesmente temos de estar conscientes de quando as probabilidades estão contra nós ou a nosso favor, e isso requer estudo e experiência e muita paciência. Por outro lado, se nós estamos já a aplicar uma estratégia há algum tempo e essa estratégia não revela ser eficaz, nós ficamos com medo de ter uma perda financeira. Portanto, as emoções também nos ajudam a sinalizar quando uma estratégia funciona e não funciona. E se de facto nós estamos sempre com medo quando estamos a aplicar aquela estratégia, então, se calhar, é o momento de revermos a estratégia que estamos a usar. Talvez algo esteja errado e é importante identificar o que correu mal para melhorarmos o nosso plano. Outro exemplo é quando um investidor compra um ativo e está a ter prejuízo nesse ativo. O investidor começa a ficar com medo de perder ainda mais dinheiro e decide vender o ativo mesmo com prejuízo. E a questão é sempre esta: se isso faz parte da estratégia, tudo bem. Caso contrário, a razão pela qual o investidor fechou a posição é puramente uma decisão emocional. É porque ele está com medo de perder dinheiro. Não é uma decisão pensada, não é uma decisão planeada em que se avaliou as probabilidades. Não é uma situação em que se avaliou o contexto ou a tendência ou aquilo que se está a passar no momento, é puramente uma decisão emocional. As nossas emoções funcionam como um kit de primeiros socorros. Elas existem para nos ajudar a sobreviver e, de certo, foram muito úteis para os nossos antepassados, sobretudo quando tinham de se proteger de eventuais predadores, mas atualmente, no século XXI, elas não evoluíram tão rapidamente para que consigam acompanhar o nosso crescimento sociocultural e a nossa evolução. Então, qual é a relação entre o comportamento do investidor e as emoções? Uma das emoções mais comuns e que estão presentes nos momentos de investimento é o medo, a insegurança ou a falta de confiança. O medo pode nos levar a tomar decisões precipitadas e isso acaba por nos prejudicar nos investimentos. Por outro lado, as emoções surgem como respostas rápidas a situações de risco no mercado de investimentos. Ou seja, quando eu vejo uma ação cair rapidamente, a minha reação a essa situação, normalmente, é uma reação de medo e o comportamento que eu tenho é um comportamento de venda das minhas ações para evitar prejuízos. No fundo, o objetivo é permitir que o investidor sobreviva no mercado. Aqui não estamos a falar de uma sobrevivência em termos da vida humana, mas sim uma sobrevivência a nível de investimentos, ou seja, evitar a perda e maximizar os possíveis ganhos financeiros. Por outro lado, as emoções sinalizam a necessidade de mudanças de estratégia e até de adaptação ao mercado. Temos aqui 2 situações. Primeiro, estratégias que provam ao longo do tempo que não funcionam, devem ser reavaliadas. Segunda situação, o mercado financeiro está em constante mudança e nós temos de ter capacidade de nos adaptar a esse mercado, independentemente de nos sentirmos mais ou menos ameaçados pela novidade. Portanto, a adaptação ao ambiente também é fundamental. Como é que nós, enquanto seres humanos, conseguimos nos adaptar ao mercado financeiro? Uma das primeiras coisas que devemos fazer é reconhecer que o medo está presente e adaptar o nosso comportamento para lidar com essa emoção. Só assim é que nós vamos conseguir ter sucesso nos nossos investimentos. Por outro lado, aprender a reconhecer a intuição e seguir ou não essa intuição, mesmo quando ela vai contra as nossas emoções, pode ser crucial para tomar decisões acertadas. Ou seja, nós temos que perceber quando é que faz sentido seguir a nossa intuição ou as nossas emoções e quando é que não faz sentido seguir essa intuição. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, ao sermos mais conscientes das emoções ou da informação inconsciente que está presente na tomada de decisão numa determinada situação, vai tornar mais fácil sabermos que decisão precisamos tomar, e saber que a informação inconsciente influencia determinada emoção pode me ajudar a arranjar estratégias para lidar com isso. Aprender a reconhecer a intuição pode ser crucial para tomar decisões acertadas. O que isto quer dizer? Quer dizer que eu, estando consciente da emoção ou da intuição que eu estou a seguir, naquele momento, consigo pensar sobre isso, fazer uma avaliação da situação, tendo por base muitas outras informações, que não apenas é informação inconsciente, e tomar uma decisão baseada em fatos, e muitas vezes, essa decisão baseada em fatos pode ir contra a emoção que eu estou a sentir. Enquanto que a emoção que está presente pode estar a sinalizar que algo não está bem. A verdade é que nós depois temos que arranjar estratégias para lidar com a influência dessa emoção sobre o nosso comportamento. Se perante a queda do mercado o meu comportamento é de, impulsivamente, vender uma ação,
Eu tenho que arranjar uma estratégia para lidar com isso, porque, neste caso, a emoção está a tomar conta de mim. E está a fazer com que eu tome uma decisão que, se calhar, não é a melhor naquele momento. Por outro lado, desenvolver habilidades para lidar com as emoções, sem necessariamente as reprimir ou tentar suprimir, é fundamental para o investidor. Por quê? Aqui estamos a falar de estratégias de gestão emocional. Isso não significa que não devemos prestar atenção àquela emoção. Significa que temos que arranjar uma forma de perceber o porquê dela estar presente. Temos que acolher essa emoção e perceber qual é a função dela, qual é o papel dela nesta situação. E é estudando e autoconhecendo-me que eu vou conseguir gerir de forma mais eficiente o meu comportamento e, obviamente, isso depois traz consequências positivas em termos dos investimentos, que é aquilo que nós pretendemos. Relativamente à utilidade das emoções para os investimentos. Nós já temos vindo a falar sobre isto ao longo desta aula e este slide é apenas para reforçar que as emoções têm 3 utilidades nos investimentos. Primeiro, as emoções servem para sinalizar que alguma coisa não está bem. Elas permitem-nos adaptar a uma determinada situação e permitem-nos também agir ou reagir perante as situações. Portanto, estas são as 3 funções que as emoções têm nos investimentos. Para concluir, o medo pode, então, levar a decisões precipitadas e prejudiciais no mercado financeiro. O uso inteligente das emoções, como usá-las para sinalizar e avaliar as nossas estratégias, vai nos ajudar a ter melhores investimentos. Isso vai nos permitir tirar melhor proveito dos nossos investimentos. As emoções também sinalizam a necessidade de nos adaptarmos perante as mudanças no ambiente financeiro, pode ser tanto a nível dos mercados como das estratégias que vamos usar, ou dos próprios investidores que estão a investir. Também podem haver mudanças no mercado às quais temos de nos adaptar e as emoções ajudam-nos a superar desafios. Ou seja, termos a capacidade de gerir as nossas emoções, de compreender o porquê de elas estarem presentes, quais as suas funções, nos investimentos, é essencial para termos ganhos financeiros.